Boa noite, pessoal. Vamos lá. Bom, vamos começar falando aqui, né, de uma aula que eu tenho certeza que é de grande interesse das pessoas, uma vez que a gente tem cada vez mais. Deixa eu ver outro aqui. Bom, vamos lá agora. Vamos falar sobre tratamento anti-obesidade com farmacoterapia. Isso quer dizer, nós vamos trabalhar falando sobre a ação das drogas no tratamento anti-obesidade que nós temos aí na atualidade. Então, são possivelmente drogas um pouco mais antigas e drogas mais recentes, mas o importante é que a gente fale um pouco sobre cada droga, vamos falar sobre o seu mecanismo de ação, vamos falar de algumas relações de efeito colateral também, e com toda certeza vai ser um momento bem interessante e engrandecedor para vocês esse momento de aula, beleza? Então, eu trouxe aqui alguns artigos onde a gente vai analisar sobre esse mecanismo de ação e o controle digamos assim, desse ganho de peso e no tratamento da redução do peso corporal. Para que a gente entenda, vamos já falar o seguinte, ó. Esse trabalho aqui, ele é um trabalho interessante, é um trabalho relativamente recente, ele é de 2014, e aí ele fala, né, sobre a questão da obesidade, como vem aumentando a quantidade de pessoas e tal, e aí ele começa a falar um pouco sobre a segurança da utilização dessas drogas. E ele fala uma coisa interessante, que as drogas podem ser bem efetivas. Qual é a grande questão? Muitas vezes a gente fica muito focado em, não devemos tomar nenhum tipo de remédio, é somente exercício e dieta, é só... Claro que é. A base, se a gente for traçar aí uma pirâmide, se a gente chegar aqui e for fazer literalmente uma pirâmide aqui, ó, se a gente fizer assim, ó, se a gente fizer uma pirâmide, a base dessa pirâmide aqui, pessoal, é óbvio que é a modificação do estilo de vida. Então, ó, aqui, ó, é a modificação do estilo de vida. A gente vai ter aqui, subindo mais aqui, o controle de sono, a gente vai ter aí o controle de drogas de abuso, relacionamento. A gente vai ter lá topo da pirâmide, pessoal, aqui, a gente vai ter aqui o uso de medicamento. Então, não é simplesmente vamos, a partir de agora, todo mundo usar remédio para emagrecer. Não. Existe a indicação tanto do quadro cirúrgico quanto do quadro para o tratamento farmacoterápico. Normalmente, esse quadro ele se dá quando a pessoa, né, ela tem um IMC acima de 30 mais comor comorbidades associadas. Bom, vamos lá. O que é que eu quero dizer com isso? A gente tem aí, ó, acima de 30, o IMC, então, IMC acima de 30, mais comorbidades associadas. Arruda, o que é isso aqui? Isso significa a situação das pessoas começarem a ter a indicação clínica para uma farmacoterapia. E quando é que eu vou começar a pensar numa pessoa para que ela tenha uma indicação cirúrgica? Cara, a gente já vai ter aí quadros com pessoas com mais de 35, 40 de IMC e uma série de problemas associados de comorbidade. Então, é importante que a gente entenda que isso aí não veio para tirar o papel do profissional de educação física, isso não veio para atrapalhar o papel do profissional de nutrição, muito pelo contrário, isso veio para salvar vidas. Então, quando é que eu uso o tratamento farmacoterápico? Cara, quando eu tenho um monte de comorbidades, quando o cara é o famoso bomba relógio, ele não está conseguindo, então ele precisa de um empurrão, de um algo a mais. Então ele entra naquele topozinho da pirâmide que eu comentei anteriormente, ok? Então, se você parar para pensar, é seguro o uso de medicamentos? Claro que é. Se o medicamento ele não fosse seguro, é uma coisa óbvia que ele não teria sido recomendado e aprovado, né? Inicialmente, a gente tem sempre aqui, ó, a liberação de algumas agências reguladoras. Nos Estados Unidos, a gente tem o FDA,
Na Europa, a gente tem aqui o EMA, né, que é o European Medicines Agency, e no Brasil nós temos a nossa Anvisa. Então, em geral, quando é aprovado aí por todas essas agências regulatórias, a gente tem aí a segurança e eficácia comprovado. Arruda, e como é que vai funcionar? Olha o tanto que a gente tem aqui, ó. Anfetamina, pantefamina, lorcacerina, sibutramina, bupropiona, orlistat. Cara, tem um monte de coisa. As queridinhas da vez aqui, né? A liraglutida, que é o Victoza. A gente tem também a semaglutida, que é o Ozempic. Então, assim, nós temos uma série de medicamentos, cada um com um mecanismo de ação, né? E esse mecanismo de ação, ele tem uma eficácia. Então, a gente tem aí algumas drogas que têm sido utilizadas como tratamento da antiobesidade. Arruda, como é que funciona? Cara, a grande maioria das drogas antiobesidade vão atuar aqui no hipotálamo. Para quem não sabe, o hipotálamo é onde a gente tem aqui ó, o hipotálamo é onde a gente tem, né, o controle da homeostase energética, é um centro regulatório da fome e da saciedade. Então, a maioria dessas drogas, né, elas tendem a mimetizar, isso quer dizer, elas tendem a simular o efeito de um hormônio produzido, em geral, ou pelo estômago, ou pelo intestino, ou pelo fígado, então, pelo sistema gastrointestinal. Quais seriam aí? Seria o neuropeptídeo gama, seria o GLP-1, a colicetoquinina, o PONC. Então, todos esses hormônios aqui produzidos, eles tendem a ter uma interação, né, com os nervos hipotalâmicos, levando a mensagem de que nós temos saciedade. Então, eles têm o que a gente chama de controle anoréxico, né? Então, ou anorexígeno. Isso quer dizer, ele vai ter então o aumento do controle anorexígeno. Isso quer dizer, eu tenho uma diminuição na sensação de fome. Cara, é assim que boa parte dos medicamentos vão funcionar. Arruda, todos funcionam assim? Não, a gente vai ver que alguns diminuem a ação de captação de calorias, especialmente de gordura, também no intestino, né? A gente vai ter aí alguns funcionando dessa maneira, e nós vamos ter alguns também que vão, ó, aqui, ó, vai ter quais seriam esses aqui, principalmente o orlistat. Então, ele atrapalha o trabalho das lipases, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E a gente vai ter também alguns aqui que eles são, deixa eu só abrir essa. E eles, nós temos aqui alguns que vão atuar em termos de recaptação, né, de alguns neurotransmissores. Por exemplo, o ácido GABAminérgico, nós vamos ter também a ação de inibição da recaptação da dopamina e da serotonina. Então, nós temos alguns aí que vão funcionar dessa maneira. Então, ele aumenta, né, a produção de dopamina, ele inibe a recaptação, porque quando a gente produz, a gente vai ter aqui, e a gente tem uma recaptação através desses receptores aqui na fenda sináptica, a gente vai inibir estimulando a produção de mais dopamina. Então, isso aí atua como um efeito anorexígeno em termos centrais, ok? Bom, agora que a gente já começou a entender que boa parte desses mecanismos de ação dessas classes medicamentosas, todas ou vão atuar aqui no nosso sistema nervoso central, principalmente aqui no núcleo arqueado do hipotálamo, né? A gente vai ter, então, alguns outros que vão atuar principalmente, vão atuar aqui, ó, principalmente em termos de recaptação, inibição da recaptação de neurotransmissores, ou na inibição da captação de calorias,
especialmente vindas das gorduras, né? Então, esses são basicamente as formas de controle de mecanismos ou anorexígenos ou inibitórios da captação de calorias, né, para que a gente tenha, então, o controle do peso corporal abordando através de um processo farmacoterápico, ok? Então, dito isso, nós temos aí algumas drogas que têm sido extremamente utilizadas, né, que têm sido relatadas. A primeira que a gente vai começar a falar aqui é o famoso xenical. Cara, eu era moleque e eu já via a turma usando xenical em academia, né? Então, assim, eu via lá o pessoal tomando xenical. E por que o pessoal tomava xenical? O xenical, ele é o que a gente hoje chama de Orlistat, tá bom? Xenical foi esse nome comercial que foi bastante vendido, foi aprovado pela FDA, né, que é o Food and Drugs Agency dos Estados Unidos, em 1999. Então, estamos falando aí de uma droga com mais de 20 anos, quase 25 anos de utilização. E ela se permanece aqui, ó, como a droga mais longeva, né, licenciada anti-obesidade de longo termo, né, de longo uso nos Estados Unidos, por todo o seu país. Como é que ela vai funcionar? Ela é aquela droga que eu falei que ela inibe a captação de gordura. Por que, Arruda? Porque ela inibe a ação das lipases gástricas e intestinal. O que é uma lipase? Lipase é uma enzima que quebra a gordura. Então, eu preciso dessa enzima para quebrar, para fracionar e poder absorver essa gordura lá no meu trato gastrointestinal. Arruda, mas se eu não consigo absorver isso aí, o que é que vai acontecer? Vai ser eliminado essencialmente nas fezes e parte também na urina. Então, era muito comum a galera ver aqui uma quantidade alta de placas de gordura nas suas fezes. Então, o pessoal ia lá fazer aquele cocôzinho maroto, e aí o que é que acontece? Quando eu olhava lá no vaso, paco, paco, só as patacas de gordura lá dentro. Arruda, tem algum tipo de efeito colateral? Claro que tem. Os mais comuns são diarreia, constipação, disbiose intestinal. Deixa eu contar uma coisa para vocês, galera. A disbiose intestinal, eu falo isso no curso Expertise Total Emagrecimento, salvo engano, no módulo 4. A desbiose intestinal, né, a disbiose intestinal, ela é incompatível com o emagrecimento. Porque a microbiota intestinal bem regulada, ela é um excelente controle homeostático energético do nosso organismo. Então, eu preciso ter um controle da microbiota intestinal para que eu consiga regular toda a produção hormonal, toda a produção proteica que tem uma capacidade de exercer um efeito orexígeno ou anorexígeno do, no nosso hipotálamo. O que é o efeito orexígeno? Aumento de fome. O que é o anorexígeno? O que causa diminuição da fome. Então, sim, o Alistat, ele ajudava? Sim, ele ajudava. Ele tinha uma redução de peso. Mas, cara, olha só como não é grande. Se você parar para analisar, em 4 anos existia uma perda de peso de 24%. Cara, isso não é uma quantidade muito grande, porque se você dividir 24 por 4, a gente vai ter o que aí? 6% por ano. Então, perder 6% por ano equivale a uma média de 0,5% do peso corporal por mês. Então, não é uma quantidade tão significativa. E aí, o que é que acontece? A gente muitas vezes faz uso dessa medicação não somente pela perda de peso, porque se você olhar o Orlistat, ele melhora a pressão arterial, ele aumenta a sensibilidade à insulina e melhora o perfil lipídico. Isso quer dizer, a gente vai ter aí modificações nos parâmetros de saúde associado ao uso dessa medicação. Então, não acha que às vezes o endócrino passou o Orlistat só para emagrecer. Foi uma medicação também associada ao treino, à dieta, o sono, controle do estresse, que leva a
uma modificação dos parâmetros de saúde, beleza? Passando para uma segunda aqui, a lorcacerina, né, pessoal? Lorcacerina, ela é um agonista seletivo do 5-HT. Isso quer dizer, vai aumentar, né, a sensação de saciedade, vai gerar aí um efeito anorexígeno, estimulando a PONC, ou propiomelacortina, né, lá no núcleo arqueado do hipotálamo. Isso quer dizer o que é que acontece, Arruda? A gente vai ter aí, ó, os subtipos dos receptores de serotonina sendo modulados. Isso quer dizer, a gente vai mexer aí com um controle baseado em neurotransmissores. E aí, Arruda, o que é que isso acontece? Cara, esse tipo de droga, ela é bem complicada, né? Por quê? Ela não teve, ó, por exemplo, aqui, ó, ela falhou em ganhar aprovação lá na EMA, né, na Agência Europeia, Médica Europeia. E o que é que acontece? Por que é que essa galera teve esses problemas? Principalmente por causa do efeito colateral, né? Se você for ver, ele tem, ó, side effects causando aqui, ó, principalmente alucinação até contrações musculares. Então fica dando espasmo muscular. Isso quer dizer, é uma bela de uma porcaria. Então a lorcacerina tem sido aí, digamos assim, uma diminuição, né? Uma retirada ó, aqui, ó, da sua utilização do mercado americano. Por quê? Ó, problemas cardiovasculares, efeitos metabólicos, enfim, não era legal. Então, para quem ouvir falar aí, ó, em Belvic, ou né, Belvic XR, que seria isso aí, não vale a pena, ok? Então, inclui, ó, náusea, dor de cabeça, tontura, fadiga, boca seca, tosse, constipação, hipoglicemia, cara, loucura, tá bom? Então, já sabemos, lorcacerina, fora de cogitação também. Temos aqui a fentermina, ou que a gente chama aqui mais de topiramato, né? O topiramato foi aprovado pelo FDA em 2012, que seria um agente de combinação aqui para o tratamento, né? Para manutenção do tratamento em longo termo da obesidade. O EMA, né, aquela agência europeia, ó, não aprovou essa medicação devido ao seu potencial abuso e falta de dados de longo prazo sobre os efeitos cardiovasculares. Pô, por que ele ficou preocupado? Por que, Arruda? Porque essa droga aqui, pessoal, ela inibe o apetite através de um mecanismo que ainda não está muito bem definido. Só que ele aumenta a atividade simpática, ele aumenta a atividade noradrenérgica, ele é um agonista adrenérgico, ele aumenta a atividade, a liberação de noradrenalina, dopamina e serotonina. Então, o topiramato, que vai ser um agonista do ácido do ácido GABA, né, que vai ser o GABA, que vai ser o ácido gama-aminobutírico, além de um agonista do glutamato e o inibidor da anidrase carbônica, foi aprovado para o tratamento de epilepsia. Pessoal, o que é que acontece? Foi aqui, ó, observado grande perda de peso entre os epiléticos. Aí, o que é que o cara faz? Vamos fazer um tratamento chamado off-label. O que é um tratamento off-label? É tipo assim, olha, essa droga aqui é para tratar epilepsia, mas a galera emagreceu pra caramba. Então faz o seguinte, vamos enfiar essa droga nos gordinhos, quero nem saber se ele é epilético, o que eu quero é que ele emagreça. É óbvio que esta porcaria não fica legal, não pode estar bom. Então, aí o que é que acontece? Insônia é um efeito colateral extremamente recorrente. Então, o que é que acontece? Por conta disso, quem toma essa medicação tem que tomar de manhã, ok? Pessoal, Arruda, o que é que você acha disso? Ó, o que é que tem de dados apresentados como efeitos colaterais para o topiramato? Insônia, olha a loucura. Parestesia é o quê? Dormência. Dizziness, que é o quê? Tontura, boca seca, desgeusia
e constipação. Pessoal, não tem como. Você aumenta risco pra cacete. Não vale a pena. Então, o pessoal está tomando aí o topiramato, uma droga inicialmente feita para controle de epilepsia. E aí, vamos lá tentar perder peso com essa desgraça, né? O que é que acontece? Aqui, se a gente for ver aqui efeitos clínicos dele, eles mostraram que nesses efeitos clínicos, aproximadamente as pessoas perderam, deixa eu ver em quanto, em um ano, 11% do peso corporal. Galera, dá aproximadamente menos de 1% ao mês. Pensa assim, poxa, uma pessoa que está lá com seus 108 quilos, por exemplo, beleza, 108 quilos, ele vai perder 10 quilos e 800 em um ano. Então, não é muita coisa. Então, isso aqui ele entra realmente como uma terapia muito auxiliar. E aí tem que lembrar, quem será essa pessoa que está tomando? Será que essa pessoa está fazendo acompanhamento psiquiátrico também? Isso é importantíssimo ser relevado, né? Então, vamos lá. Outra aí, queridinha do momento, a bupropiona. É uma droga que combina, né, o tratamento de longo prazo da perda de peso. E essa combinação aqui foi aprovado pelo FDA, né? Aprovado pelo EMA também, né? Pela Agência Europeia de Medicação. E cada componente aqui tem sido utilizado em condições desde 1980. Não tem ele não apresenta potencial de uso abusivo nessa medicação e não é uma substância controlada, um medicamento controlado. O que porra é a bupropiona? É um antidepressivo, pessoal, que foi primeiramente utilizado como um tratamento, né, um auxiliar na cessação do fumo. Então, pessoas que queriam largar o vício do cigarro começaram a tomar. Só que aí percebeu-se que ele tinha um mecanismo anorexígeno associado. Então, ele tinha esse mecanismo associado à inibição da recaptação de dopamina e de noradrenalina. Então, volta para cá. Ele mexe aqui, ó. Ele mexe nisso aqui. Ele mexe nisso aqui, ó. Beleza pura? Então, agora que a gente já está entendendo, o que acontece? Foi aprovado o tratamento, né, desses opioides para tratamento de, perdão, foi aprovado o tratamento para vício de opioides e álcool e antagonizar, né, os efeitos das pessoas que são dependentes dessas drogas de abuso. Beleza? Bom, já entendemos. O que acontece? Uma utilização de pequenas doses da bupropiona é recomendado para minimizar pessoas que, para não ter muito náusea, né? Então começa-se com essa dose aqui menor, que seria o quê? Uma combinação simples desse tablete e tal. Enfim, eu não sei muito bem como é a posologia dessa droga, tá? Para passar aqui para vocês. Mas começa de pouquinho para você ir melhorando. O que é que tem aqui de efeitos adversos típicos? Dor de cabeça, tontura, boca seca, desconforto gastrointestinal, aumento do quadro de náusea, vômito, constipação ou diarreia. Contudo, a bupropiona resulta numa redução de peso significativa e tem evidências de longo prazo para dar suporte a essa aí. Então, assim, de fato, o uso da bupropiona pode auxiliar de forma mais significativa. Ainda assim, pessoal, entenda que essas ditas perdas significativas, nós estamos falando aqui, ó, em aproximadamente um ano, né? Porque 56 semanas, aí tem aproximadamente 54 semanas no ano, 54, 55, então aqui em aproximadamente um ano, né? A pessoa teve 9,3% de perda de peso corporal. Volta para aquela mesma história. Uma pessoa que tem aí, sei lá, 110 quilos reduziu para aproximadamente 101 quilos, perdeu 9 quilos aí
né, 9 quilos e pouco dentro de um ano. Não é uma perda de peso que você diga, meu Deus, eu tomo esse remédio, eu emagreço absurdamente. Não, não é. Então, o que acontece? As pessoas tendem a fazer muitas vezes medicação combinada e também entender que essas medicações elas são importantes para o controle do peso corporal. Outra aí, muito importante que a gente tem é a Victosa ou Saxenda, que a droga dela é a liraglutida. Lembrando, a semaglutida, que é o Ozempic, também tem o mesmo mecanismo de ação. Qual é esse mecanismo de ação? Ele é o que a gente chama um derivativo, ele é um agonista do GLP-1. O que é o GLP-1? Glucagon-like peptide 1 seria isso aí o peptídeo é, um peptídeo que aumenta, ele é principalmente produzido no nosso intestino, né, pessoal? E esse nosso sistema, na nossa microbiota intestinal, e ela vai cair na corrente sanguínea e vai atingir em termos neurais, né, lá no hipotálamo, gerando a sensação de saciedade. Ela causa um retardo do esvaziamento gástrico, por isso que é aquela sensação de sempre estar empachado, com náusea, quando você faz uso da liraglutida, que seria o uso diário, então Saxenda e Victoza, o uso é menor na dosagem e diário, enquanto o Ozempic, a semaglutida, tem uma quantidade maior na dosagem e leva-se para um uso semanal, uma vez por semana. Então, o que é que acontece? Normalmente, a gente tem aí, depois de refeições, né? A gente vai ter essa distensão do cólon proximal, enfim, toda essa parte que eu já falei do esvaziamento intestinal, né? Gastrointestinal. A gente precisa entender que eu tenho, então, esse retardo, mantendo a sensação de preenchimento, além da atuação, porque eu tenho essa sensação de distensão do meu intestino também, aumentando a produção do GLP-1, mandando a mensagem lá para o meu hipotálamo, dizendo, ei, tá completamente saciado, então não precisa ter essa sensação de fome, então já fica aí de boa. Então, é muito comum esse uso, né? E aí, o que é que acontece? Se a gente for olhar, a maioria dessas pessoas, elas começam aqui, como eu falei, ó, com 3 miligramas diário e vai aumentando, ok? Então, ó, 0,6 e vai aumentando até 3 miligramas. Bom, o que é que acontece? Mostra aí que essas pessoas têm a maioria dos efeitos colaterais, como eu falei, ó, náusea, vômito, diarreia, constipação e dispepsia. Então, pessoal, ele é a maioria existe uma boa quantidade de pessoas que toleram muito bem e conseguem fazer o uso. Lembrando que é uma quantidade de peso anual perdido razoável. Então, após 56 semanas, a perda de peso foi de aproximadamente, olha aqui, ó, 8%. Então, é 8% ao ano, o que não é uma quantidade extremamente absurda. Alguns outros trabalhos aqui mostraram um pouco maior do que 10%. Arruda, tem outros aqui, ó, mais 10%. Cara, dito tudo isso, nenhum tem uma perda de peso extremamente elevada. Algo que você diz assim, meu Deus do céu, como isso aí leva uma perda de peso extremamente significativa. Então, eu tenho aqui, queria mostrar aqui para vocês. Esse aqui já é outro. Não, esse aqui. Pera. Pronto, tá aqui, ó. E aqui, achei o que eu queria. Bom, pior que nem era aqui o que eu queria, não. Onde está destino, então?
Agora, galerinha, perdão. Pronto. Então, aqui nós temos mais drogas, né, que a gente já falou. Então, assim, o que é que acontece? Essas drogas aqui, como as anfetaminas, por exemplo, foram retiradas de mercado já há muito tempo, né? Porque esse tipo de droga aqui, eles levavam, né, realmente a perda de peso, mas levavam a efeitos colaterais muito significativos. Uma que eu não falei, que é muito utilizado, seria o Meridia, né? Ou o cloridrato de sibutramina. Lembrando que ele é um efeito anorexígeno, só que hoje, olha só, aumenta significativamente risco para eventos cardiovasculares e AVC. Então, a gente tem aí também atuação em níveis de sistema nervoso central para o cloridrato de sibutramina. É uma droga bem antiga, já aprovada no FDA desde 1997, né? Só que já foi retirado de lá desde 2010 devido aos seus efeitos cardiovasculares. Sabe o que é o pior? Tem médico passando até hoje muita sibutramina, então precisa tomar muito cuidado. Bom, hoje a gente está falando bastante aqui dessas drogas, falamos aí das principais drogas que a gente poderia ter, falamos o porquê e para quem ser utilizadas as drogas, lembrando que esse tipo de tratamento farmacoterápico é extremamente importante para algumas pessoas, mas elas não devem ser utilizadas como a base do tratamento anti-obesidade. Então, pessoal, a partir de hoje eu quero que vocês entendam que a medicina ela vem para auxiliar. O médico, principalmente o médico endocrinologista, ele vem para auxiliar com o tratamento farmacoterápico associado à dieta, associado ao treinamento resistido e o treinamento cardiovascular. Então, pessoal, tenho certeza que hoje a gente teve uma boa base aí para já dar início a toda essa parte de entendimento farmacoterápico associado ao tratamento anti-obesidade e relacionado ao emagrecimento. E foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Lembrando, quem quiser, temos aí, né, pessoas que podem fazer uso de todas as aulas dos 6 módulos do nosso curso Expertise Total Emagrecimento. Temos pessoas que podem fazer parte da nossa mentoria prática do emagrecimento, que também é digamos assim, é uma ferramenta que nós temos para estarmos estudando próximo. E qualquer coisa, entrem sempre em contato comigo, que é um prazer poder estar aqui com vocês. Galera, um grande abraço e uma boa noite.